O ar dentro da gigantesca fábrica de alimentos, nos arredores de São Paulo, era gelado, carregado com o cheiro asséptico de produtos de limpeza e o som metálico e incessante das máquinas. A iluminação branca e fria, vinda de longas fileiras de lâmpadas fluorescentes, refletia no chão polido e nos equipamentos de aço inoxidável, criando um ambiente clínico e impessoal. Ali, a eficiência era a única lei. Homens e mulheres, vestidos em uniformes brancos idênticos, moviam-se com uma precisão quase robótica ao longo da linha de montagem, seus rostos exibindo uma máscara de concentração e exaustão. A modernidade do lugar, com sua tecnologia de ponta e processos otimizados, contrastava brutalmente com a humanidade desgastada dos trabalhadores que pareciam meras engrenagens em uma máquina muito maior. Um lugar onde a produtividade havia engolido qualquer traço de individualidade. Em meio àquele balé mecânico, um homem, que se apresentava como Augusto, observava tudo com uma atenção que destoava do automatismo ao seu redor. Com 30 anos, uma barba por fazer e o mesmo uniforme simples dos demais, ele se misturava à multidão. Mas seus olhos traíam uma análise profunda, uma busca por algo que ele mesmo não sabia nomear. Ao seu lado, na linha de embalagem, estava Dona Helena, uma senhora de 65 anos cujo rosto, marcado por finas rugas de cansaço, ainda guardava uma doçura serena. Suas mãos, calejadas por décadas de trabalho repetitivo, moviam-se com uma familiaridade que a velocidade já não conseguia acompanhar. Ela era um pedaço vivo da história daquele lugar, um elo com um tempo em que os nomes importavam mais que os números. O ritmo constante da esteira foi quebrado não por uma falha mecânica, mas por um som áspero e humano. A voz do gerente, Sr. Antunes, um homem de postura rígida e olhar calculista, ecoou pela seção, fazendo com que vários trabalhadores se encolhessem discretamente. Ele parou bem atrás de Dona Helena, que havia deixado uma caixa escorregar de suas mãos. "De novo, Helena? Você está cada vez mais lenta", disse ele, em um tom alto o suficiente para que todos ouvissem. "Nós operamos uma linha de produção, não um clube de passatempo. Você se tornou uma peça obsoleta neste sistema." Os outros funcionários baixaram a cabeça, fingindo não ver a humilhação pública. O silêncio que se instalou foi mais pesado que o barulho das máquinas, um vácuo preenchido apenas pela dignidade ferida daquela senhora. Para Augusto, aquelas palavras não foram apenas uma agressão a uma colega de trabalho. Foram como facas cravadas no legado de sua família. Cada ofensa do gerente era uma profanação da memória de seu pai, um homem que conhecia cada funcionário pelo nome e os tratava como parte de uma grande família. A frase final de Antunes, dita com um desprezo cortante, foi a que selou o destino daquele momento. "Entenda de uma vez por todas, esta empresa não é um asilo." Foi naquele instante que o disfarce de Augusto se tornou um fardo insuportável. É em momentos como esse, quando a injustiça acontece bem na sua frente, que a gente se pergunta o que pode fazer. Se você também sente que histórias de dignidade, como a de Dona Helena, precisam ser ouvidas, considere se inscrever aqui no canal. É o seu apoio que nos permite continuar compartilhando relatos que importam. O som das máquinas pareceu diminuir, ou talvez fosse apenas a percepção de Augusto, que sentiu o peso do silêncio deixado pela humilhação. Os outros funcionários voltaram ao trabalho, seus movimentos ainda mais mecânicos, os olhos fixos na esteira para não cruzarem com os de Dona Helena. Ela permaneceu parada por um instante, os ombros encurvados não pelo peso da idade, mas pelo da vergonha. Augusto se aproximou devagar, sem alarde, e começou a juntar as caixas que haviam caído no chão. Ele não disse nada grandioso, apenas um gesto simples, um ato de solidariedade em um ambiente que parecia ter esquecido o que isso significava. Ele empilhou as caixas ao lado dela,
colocando a última de volta em suas mãos trêmulas, um convite silencioso para que ela continuasse. Dona Helena ergueu o olhar. E pela primeira vez, Augusto viu, além do cansaço, havia uma surpresa genuína em seus olhos, uma fagulha de incredulidade por alguém ter quebrado a regra não dita de não se envolver. Obrigada, meu filho, ela sussurrou, a voz embargada, mal audível acima do ruído industrial. Ele apenas acenou com a cabeça, um pequeno sorriso se formando em seus lábios. Não foi nada. Acontece com todo mundo, respondeu ele, sua voz calma contrastando com a tempestade que se formava dentro de seu peito. Aquele breve momento de conexão humana, o toque de suas mãos ao passar a caixa, foi mais real para ele do que qualquer reunião de diretoria que já havia participado em sua vida de luxo e isolamento. Enquanto suas mãos se encontravam, a imagem do pai surgiu em sua mente com uma clareza dolorosa. Ricardo lembrou-se de quando era criança, visitando a antiga fábrica com ele. Seu pai não apontava para as máquinas, mas para as pessoas. Veja, filho, ele dizia, estas são as mãos que constroem nosso nome. Cada produto que sai daqui carrega um pouco da história de quem o fez. Naquele instante, segurando a caixa que Dona Helena quase derrubou, Ricardo sentiu o peso daquelas palavras como nunca antes. Ele não era um construtor, era um herdeiro, um guardião de números que havia se esquecido das histórias. A culpa o atingiu com a força de um soco, a percepção de que ele havia permitido que o legado de seu pai se transformasse naquele ambiente frio e desumano. Quando o sinal para o intervalo soou, Augusto a convidou para tomar um café no pequeno refeitório. Sentados em uma mesa de plástico gasta, longe dos olhares curiosos, ela finalmente relaxou um pouco. Ele perguntou há quanto tempo ela trabalhava ali. Uma pergunta simples que abriu as portas de uma vida inteira. Ela contou que foi contratada pelo próprio seu Carvalho, o pai de Ricardo, há mais de 40 anos. Descreveu um lugar diferente, onde as festas de fim de ano reuniam as famílias e o patrão conhecia cada um pelo nome. Ela não falava com amargura, mas com uma saudade doce, como quem recorda um tempo em que se sentia parte de algo maior, uma verdadeira família, e não apenas uma peça substituível. A história dela era a história da própria empresa. Ela viu a fábrica crescer, a tecnologia avançar e os rostos mudarem. Viu a gestão passar de um homem que apertava mãos para um grupo de executivos que analisava gráficos. Dona Helena era viúva há muitos anos e, com a morte prematura de sua única filha, vítima de uma doença implacável, a responsabilidade de criar seus 2 netos recaiu inteiramente sobre seus ombros. O trabalho na fábrica não era mais apenas um emprego. Era a única garantia de que seus meninos teriam comida na mesa e material para a escola. Ela não trabalhava por luxo ou por hábito, mas por um amor desesperado, uma promessa silenciosa feita à filha em seu leito de morte. Ricardo ouvia cada palavra e o disfarce de Augusto começava a parecer fino como papel. A dor daquela mulher não era uma estatística de recursos humanos, era real, palpável. Ele via em suas mãos calejadas o sacrifício que sustentava não apenas sua família, mas também o império que ele administrava de sua cobertura envidraçada. A humilhação que ela sofreu não foi um mero deslize de um gerente estressado. Foi um sintoma de uma doença profunda que havia infectado a alma da companhia. Uma doença chamada indiferença, que ele, como líder, tinha a responsabilidade de curar. Ele se sentia um impostor, não por estar disfarçado, mas por ter ocupado o lugar de seu pai, sem entender o verdadeiro significado de sua obra. Ela falava do fundador com um carinho que o emocionava. Seu Carvalho era um homem justo, ela disse, com um sorriso melancólico. Ele vinha até a linha de produção, perguntava pelos nossos filhos, sabia quando alguém estava doente. Uma vez, meu marido ficou internado
E ele mesmo me levou ao hospital depois do expediente. Disse que a família Carvalho cuidava da sua família. Ao ouvir isso, Ricardo sentiu um nó na garganta. Aquele homem descrito por ela parecia uma figura mítica, um gigante cujas pegadas ele jamais conseguiria preencher. O contraste entre o pai que ela descrevia e o líder que ele havia se tornado era um abismo de vergonha e inadequação. A conversa foi interrompida pela necessidade de voltar ao trabalho, mas algo fundamental havia mudado entre eles. Não eram mais apenas dois colegas de trabalho. Eram duas almas que haviam compartilhado um momento de verdade. Ao retornarem para a linha de produção, o olhar de Dona Helena para ele não era mais de simples gratidão, mas de uma confiança recém-descoberta. Ela se movia com uma dignidade renovada, como se o simples fato de ter sido ouvida tivesse restaurado parte de sua força. Para Ricardo, aquele café no refeitório barulhento foi a reunião mais importante de sua carreira. Ele finalmente encontrou o que viera buscar, o coração pulsante da empresa de seu pai, escondido sob camadas de eficiência e frieza. É nesses momentos, quando a gente testemunha uma força tão grande e uma dignidade tão profunda, que a nossa própria jornada ganha um novo sentido. Histórias como a de Dona Helena nos lembram do que realmente importa. E se você também acredita no poder desses relatos, considere se inscrever aqui no canal. É o seu apoio que nos permite continuar trazendo à luz essas batalhas silenciosas, que merecem ser contadas e que nos inspiram a sermos melhores. A mudança na dinâmica entre eles não passou despercebida. O Sr. Antunes, patrulhando a linha de produção com seu olhar de predador, notou a cumplicidade silenciosa entre o novato e a funcionária que ele desprezava. Ele parou atrás de Augusto, sua presença criando uma onda de tensão ao redor. Fazendo novos amigos, novato? Ele disse com um tom carregado de sarcasmo e ameaça. É bom escolher bem suas companhias por aqui. Algumas pessoas são peso morto e quem se mistura com elas acaba afundando junto. A ameaça velada era clara. Um aviso para que Augusto se afastasse, para que mantivesse a ordem tóxica que o gerente havia instituído. Ricardo não respondeu. Apenas olhou para Antunes, um olhar frio e firme que o gerente não esperava de um simples operário. Naquele instante, o medo e a síndrome do impostor que o assombravam começaram a se dissipar, substituídos por uma fúria gelada e uma clareza de propósito. Ele não estava ali para observar, estava ali para lutar. A batalha não era por produtividade ou por lucros, mas pela alma de sua empresa, pela memória de seu pai e pela dignidade de pessoas como Dona Helena. O gerente, desconcertado pela falta de submissão, apenas bufou e se afastou. Mas a linha de combate havia sido claramente traçada naquele chão de fábrica. Naquela noite, Ricardo não voltou para sua cobertura de luxo. Ele dirigiu até a antiga casa de seus pais, um lugar que ele evitava por ser cheio de memórias. Entrou no escritório empoeirado de seu pai, um santuário intocado desde sua morte. Sobre a mesa havia uma fotografia antiga, seu pai, jovem e sorridente, com o braço sobre os ombros de um grupo de trabalhadores em frente à primeira sede da fábrica. Ele pegou o porta-retrato, limpando a poeira com o polegar, e olhou para os rostos sorridentes. Eram rostos de pessoas que se sentiam valorizadas, respeitadas. Naquele silêncio, cercado pelo legado de seu pai, Ricardo Augusto de Carvalho tomou sua decisão. A observação havia terminado. A hora de agir havia chegado. No dia seguinte, o zumbido incessante das máquinas havia cessado. Um silêncio estranho e pesado pairava sobre a fábrica. Um vácuo que amplificava a ansiedade nos rostos dos funcionários reunidos no pátio central. Eles foram convocados para uma reunião geral e obrigatória, sem maiores explicações. Em um palanque improvisado, feito de paletes de madeira,
estava o senhor Antunes, com um sorriso presunçoso, acreditando que aquele seria um momento de seu próprio triunfo. Ao seu lado, porém, subiu o homem que todos conheciam como Augusto, mas ele não era mais o Augusto de uniforme sujo e barba por fazer. Estava impecavelmente vestido em um terno escuro, o rosto liso, a postura ereta de quem comandava, não de quem obedecia. E que, para a surpresa de todos, ele segurou a mão de Dona Helena e a ajudou a subir no palanque, posicionando-a ao seu lado com um respeito quase reverencial. Um microfone foi entregue a ele, e o murmúrio da multidão cessou, dando lugar a uma expectativa tensa. A voz que saiu dos alto-falantes era calma, mas carregada de uma autoridade que ninguém ali jamais ouvira. Bom dia a todos. Muitos de vocês me conheceram nos últimos dias como Augusto. Ele começou, seu olhar varrendo a multidão de rostos confusos. Mas esse não é o meu nome. Meu nome é Ricardo Augusto de Carvalho. Um suspiro coletivo percorreu a fábrica. Os olhares se cruzaram, cheios de incredulidade e espanto. O sorriso de Antunes congelou em seu rosto, transformando-se em uma máscara pálida de choque e pavor. Ele olhou para Ricardo, depois para Dona Helena, e a realidade o atingiu como uma parede de concreto. O operário novato, o homem que ele havia ameaçado e desprezado, era o dono de tudo aquilo. Ricardo então se virou, ignorando a multidão e o gerente petrificado, e focou toda a sua atenção em Dona Helena. Sua voz, antes firme, agora estava embargada, quebrando a formalidade de um CEO. Dona Helena, eu não subi aqui para falar como o dono desta empresa. Eu subi aqui como o filho de um homem que a senhora conheceu e respeitou, disse ele, seus olhos encontrando os dela. Em nome dele, em nome da minha família e em nome de tudo o que esta empresa deveria representar, eu peço desculpas. Peço desculpas pela humilhação, pelo desrespeito e por termos permitido que o coração deste lugar fosse substituído por números frios. Uma única lágrima silenciosa escorreu pelo rosto enrugado de Dona Helena. Uma lágrima que lavava décadas de cansaço e dias de vergonha. Com uma nova firmeza na voz, Ricardo virou-se para o senhor Antunes, cujo rosto agora exibia uma mistura de súplica e terror. O veredito de Ricardo foi rápido, preciso e devastador, não por ser gritado, mas por ser dito com uma calma glacial. Senhor Antunes, o senhor está demitido. E que fique claro para todos. Não é por metas não batidas ou por falhas de produção. É pela sua completa e total falta de humanidade. O senhor esqueceu que não gerenciamos máquinas, mas sim cuidamos de pessoas. E quem não entende isso não tem lugar na família Carvalho. As palavras ecoaram pelo silêncio, uma sentença final que não era sobre negócios, mas sobre valores. Antunes não disse nada, apenas desceu do palanque e caminhou em direção à saída. Sob o olhar de centenas de funcionários que, pela primeira vez em anos, sentiram o ar da fábrica ficar mais leve. Ricardo voltou-se para a multidão, que agora o olhava com um misto de respeito e esperança renovada. Hoje, essa cultura de medo acaba. Este é o primeiro dia de uma nova empresa Carvalho, ele declarou. E para garantir que nunca mais nos esqueçamos do nosso propósito, eu gostaria de anunciar a criação de um novo cargo. Um cargo para alguém que representa a alma desta companhia. Ele colocou a mão sobre o ombro de Dona Helena. A partir de hoje, Dona Helena será nossa primeira conselheira de bem-estar e legado. Sua função será garantir que a voz de cada um de vocês seja ouvida e que a dignidade humana seja sempre nosso principal indicador de sucesso. Um aplauso tímido começou, depois cresceu, transformando-se em uma ovação que encheu o pátio. O som da esperança finalmente abafando o fantasma das máquinas. O aplauso que se seguiu não foi apenas um som, foi uma onda de choque que quebrou anos de silêncio e resignação. Nos dias que se sucederam, a fábrica passou por uma transformação que ia muito além da troca de um gerente.
Ricardo, fiel à sua palavra, implementou mudanças que os executivos em suas salas de reunião jamais teriam aprovado em um gráfico. Ele abriu canais diretos de comunicação, onde qualquer funcionário podia relatar preocupações sem medo de represálias. Instituiu um programa de participação nos lucros, ligando o sucesso da empresa diretamente ao bolso de quem o construía. As condições de trabalho foram revisadas, com pausas mais humanas e investimentos em ergonomia. Os céticos, que previam o caos e a queda na produtividade, assistiram atônitos ao que aconteceu. A lealdade gerou empenho, e a motivação fez as linhas de produção operarem com uma eficiência que nenhuma política de medo jamais conseguiu alcançar. A maior mudança, no entanto, ocorreu dentro do próprio Ricardo. Ele abandonou sua cobertura envidraçada, trocando-a por um apartamento mais simples e próximo à fábrica. O terno caro foi substituído, na maior parte dos dias, por roupas confortáveis que lhe permitiam caminhar pelo chão de fábrica, não como um inspetor, mas como um colega. Ele aprendeu os nomes, as histórias, as dificuldades de cada um. E em uma homenagem direta à mulher que despertou sua consciência, criou a Fundação Carvalho. A fundação era dedicada a custear integralmente a educação dos filhos e netos dos funcionários, garantindo que o futuro daquelas famílias fosse tão sólido quanto os produtos que saíam daquela esteira. Os netos de Dona Helena foram os primeiros beneficiados. Um símbolo vivo de que a promessa de cuidar da família Carvalho havia sido, finalmente, restaurada em sua plenitude. 2 anos se passaram e a fábrica nos arredores de São Paulo era irreconhecível. O ar, antes gelado e asséptico, agora parecia mais quente, carregado não apenas com o cheiro de produtos, mas com o som de conversas e risadas ocasionais que se misturavam ao ritmo das máquinas. O refeitório, antes um lugar de silêncio e exaustão, agora fervilhava de vida. E não era incomum ver Ricardo sentado em uma das mesas de plástico, dividindo o almoço e uma conversa com os operadores. Dona Helena, agora oficialmente aposentada da linha de produção, cumpria seu papel de conselheira com uma graça natural. Ela não precisava de uma sala ou de um título formal. Sua presença no pátio, sua palavra de conforto a um funcionário aflito, ou seu conselho a um jovem recém-chegado, eram a personificação da nova alma da empresa. Em uma manhã ensolarada, um novo funcionário, jovem e visivelmente nervoso, recebia seu uniforme. Ele olhava para as máquinas gigantescas com uma mistura de admiração e medo, até que sentiu um toque suave em seu ombro. Era Dona Helena, seu rosto agora mais descansado, as rugas suavizadas por um sorriso sereno. Ela lhe entregou o uniforme limpo e dobrado. "Não se assuste com o barulho", disse ela com sua voz mansa. "Aqui, o que mais importa é o som das pessoas. Nós cuidamos uns dos outros." Ela olhou nos olhos dele e, com a autoridade de quem era o próprio coração daquele lugar, concluiu: "Bem-vindo à família Carvalho." Histórias como esta nos lembram que a verdadeira liderança não se mede em gráficos, mas em vidas transformadas. Se você acredita que legados de respeito merecem ser celebrados, sua inscrição aqui no canal é o que nos permite continuar essa missão de compartilhar relatos que inspiram.